Mesmo trabalhando há mais de um ano na mesma empresa aqui em Portugal, o banco quase me negou o pedido de compra da casa, o financiamento. Não foi por falta de dinheiro, foi por um detalhe no meu contrato. Eu tive que fazer uma carta, pedir uma carta para o meu antigo chefe, para ele poder assinar, e assim eu enviar ao banco para poder fazer o financiamento. Só assim eu consegui destravar o processo, senão eu não tinha conseguido. Nesse vídeo aqui eu vou dizer o gasto que eu tive com os documentos exigidos, o que a gente poupou com o empréstimo, qual banco a gente escolheu e por que a gente escolheu esse banco. E pronto, os documentos necessários para você estar fazendo o financiamento da sua casa. Então, se esse vídeo te interessa, que eu sei que interessa, você está no processo de comprar a casa ou você tem vontade de comprar a casa, tenho certeza que esse vídeo aqui vai poupar muito o tempo necessário para isso. Vai te evitar ter dor de cabeça. Então, deixe o seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Para você entender rápido, eu já trabalhava há mais de um ano nessa empresa, tinha uma renda estável e já estava guardando dinheiro para entrar. Só que tinha um detalhe importantíssimo que o banco exige, é obrigatório, e eu não tinha, que é o contrato efetivo. Como é que a gente vai fazer uma compra de uma casa se a gente não está efetivo? Para eles, isso não passa confiança alguma, entendeu? E se eu sair da empresa? Isso me prejudica completamente. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que falar diretamente com o meu chefe. É uma situação um pouco desconfortável, né? Mas tive que ser feito. Expliquei a situação e pedi a ele uma carta, algo que dissesse que ele tinha intenção de me efetivar nessa empresa. Então ele foi lá, fez a carta, escreveu, dizendo que o colaborador tal, que sou eu, Felipe, eles tinham a intenção de efetivar na data tal, e estava lá a assinatura dos diretores, do meu chefe, e com isso eu levei esse documento o mais detalhado possível para a empresa, para o banco, e o banco então conseguiu continuar com o processo de compra. Isso destravou completamente a minha situação. Se não fosse isso, eu não tinha conseguido comprar a casa, porque a minha esposa já tinha um contrato efetivo onde ela trabalha, só faltava eu. Como eu posso dizer, ainda faltavam 3 ou 4 meses para poder chegar na data lá que geralmente eles efetivam, né? Que acho que é 1 ano e meio de trabalho que você tem que ter para pelo menos para poder efetivar. E eu não tinha ainda esse 1 ano e meio. Então eu tive que adiantar esse processo. Então essa carta me ajudou a dar continuidade nisso. Isso é muito importante. Se vocês não estão efetivados na empresa, a chance de conseguir fechar um financiamento da casa é quase zero ou é zero. Então não tenham dor de cabeça. Ou vocês negociam, falam com uma empresa ou com o chefe para fazer essa carta, ou esperem estar efetivados para poderem comprar a casa. Ok? Então como é que a gente fez? A gente primeiro entrou em contato com um intermediário de crédito. O que ele faz? Ele vai diretamente aos bancos ou manda mensagem ou liga para os bancos pedindo propostas de financiamento da habitação, do crédito da habitação, que no caso para a gente era crédito da habitação jovem. E aí com isso ele nos deu propostas do banco BPI, Novo Banco e Santander. Todas as propostas ainda não tinham chego num patamar assim tão bom. Claro que a gente tinha já um preferido desses três, mas nesse mesmo período, uma amiga da minha esposa indicou um colega dela que trabalhava no banco e tinha feito um crédito de habitação para uma outra pessoa conhecida, indicou a gente para esse rapaz, para esse homem, que é para o Banco Millennium, trabalhava no Banco Millennium. E aí a pergunta que aparece é: por que o intermediário lá de crédito não nos disse da proposta do Millennium? Porque o Banco Millennium não trabalha com intermediários de crédito, porque não tem comissão, essas coisas para o intermediário, então o intermediário não vê vantagem alguma. Por isso que eles não trabalham com isso e não oferecem. Então quase que passou despercebido, quase que a gente não soube do Millennium e não fechou com ele. E esse é o banco que a gente escolheu. Mas por quê? O Banco Millennium que a gente fechou, ele ofereceu mais vantagem que todos os outros. E uma delas que nos chamou muita atenção, que nos 2 primeiros anos a gente tem spread zero. Não tem spread. Isso é muito bom, é excelente. E depois dos 2 anos, o spread fica a 0,7, o que é excelente também. Isso é muito, muito bom. Só que, para você poder ter o spread 0,7, tem algumas condições que você tem que ter com o banco. Você precisa seguir algumas regras dele. E quais são as condições que o banco nos ofereceu, né, nos propôs? Ter o cartão de crédito deles e mensalmente usar pelo menos 100 euros desse cartão de crédito. Ou, por exemplo, fazer uma compra de 500 euros e esses 500 euros valem por 5 meses, entende? É acumulativo. A outra, todos os meses entrar no mínimo 750 euros na conta. Ter o nosso salário caindo na conta, no mínimo. A outra condição, ter pelo menos 2 débitos diretos na conta. Ou seja, por exemplo, luz, água, internet.
tem que ter pelo menos 2 débitos na conta. E o outro é ter pelo menos um dos seguros do banco ativos. Os seguros do banco sempre serão os mais caros, então a gente teve que estudar isso aí e ver em qual a gente tinha mais vantagens, qual a gente conseguia pagar menos por fora, certo? E que pagando pelo banco não seria tão diferente se fosse por fora. Então a gente acabou optando em ficar com o seguro da casa pelo banco e o seguro de vida por fora. A gente foi aqui numa seguradora, Generali, e fomos falar com eles e acabamos ficando por um seguro de vida por fora, que ficou muito mais barato com eles do que se fosse pelo banco. Então com isso aí também já teve um retorno legal financeiro, tá bem? A gente também teve uma coisa muito bacana, a gente teve um cashback de 20% sobre o ordenado no primeiro mês. Então assim, como é que eu posso explicar? O ordenado que caiu na conta, naquele primeiro mês ali de conta, a gente ganhou 20% em cima dele e esse 20% foi de cashback para o cartão de crédito. Então isso aí também foi muito legal. E ainda a gente teve a isenção de taxas de manutenção da conta por 12 meses. Foi muito benefício que entregou o Banco Millennium para a gente nessa altura. Só para você ter uma ideia, só do spread zero a gente poupou 3 mil euros por volta disso. É muito dinheiro. E uma coisa importante que vocês têm que ter muito cuidado, muita atenção. O que nos ofereceu naquela altura o banco pode ser que não esteja mais oferecendo hoje, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Estou dizendo para vocês aqui no vídeo o que nos foi oferecido, como é que foi a nossa situação com eles, mas não quer dizer que esteja ainda fazendo isso, tá? Mas foi assim que a gente optou pelo Millennium. Foi muito bom, teve muitos benefícios nessa compra, nesse financiamento. Bom, agora eu vou dizer para vocês os valores reais que a gente pagou nesse processo, tá, da compra. Eu vou usar uma colinha aqui no meu notebook agora, eu vou olhar aqui porque são detalhezinhos que é melhor eu ler, mas vamos lá. A primeira coisa que a gente pagou foi o contrato de responsabilidade de compra, que foi onde ambas as partes cumprem com o acordo, vendedor e comprador. O que foi isso? Eu vim diretamente falar com o vendedor da casa, né? Não foi com o agente imobiliário, e a gente deu a intenção de compra na casa, a gente tinha interesse, a gente queria mostrar para ele que a gente queria mesmo. Então a gente fez um contrato para acordar isso, fazer de forma legal, né? Que o vendedor ia segurar a casa para a gente, que ele não ia vender para outra pessoa, e com isso a gente também teve que dar um sinal adiantado. Então a gente deu 5 mil euros de sinal. Então por isso que eu falo para vocês que guardar dinheiro, poupar, fazer a reserva de emergência, essas coisas são muito importantes, porque na hora que aparece a oportunidade, talvez ela não apareça mais. Então pessoal, é isso, é você ter sempre o controle do seu dinheiro e não o dinheiro mandar em você. A gente estava preparado para esse momento, a gente veio se preparando meses antes, até anos antes, né? Mas a gente conseguiu, porque a gente estava pronto para aquele momento. Então a gente deu 5 mil euros, que não é pouco dinheiro, e a gente pagou 50 euros nesse contrato. Foi feito lá no registro civil, tudo mais certinho, tá? Ambos assinaram, carimbaram, tudo de forma legal, porque se desse algum problema, a gente tinha como recorrer e ter esse dinheiro de volta. Alguns documentos que foi pedido em relação do antigo dono também, foi 60 euros que a gente pagou, mas depois ele devolveu o dinheiro, mas deixando claro que a gente também pagou esse valor. Às vezes pode acontecer que apareçam algumas taxinhas ali em relação ao casal, que era antigo, por exemplo, o dono da casa, o antigo dono da casa já não era casado mais com a sua esposa, mas tinha que pagar ali umas taxas e tudo mais por conta do divórcio, blá, blá, blá. Enfim, coisinhas assim bestas que a gente teve que pagar ali também 60 euros. A escritura da casa foi 546 euros e a escritura do terreno, que eu falo no vídeo que eu fiz da casa, que eu paguei, que eu negociei e disse que só comprava a casa se ele me desse esse terreno, eu paguei nessa escritura 310 euros, tá bem? Teve também taxas de imposto, emissão do cheque, que total aí dá 150 euros, imposto de selo e utilização do crédito, 1.320 euros. E bom pessoal, se você for somar tudo isso, vai dar por volta de 2.436 euros. Se for somado com o sinal que a gente deu, que não foi pequeno, dá 7.436 euros. Bem, como eu tinha dito para vocês, foi por volta disso que a gente teve que desembolsar na altura da compra da casa. Os 5 mil euros que a gente deu para ele, claro que depois que o banco depositou na conta dele o crédito, voltou para a gente os 5 mil euros, tá? Porque era o sinal que a gente tinha ali de interesse de comprar da casa, para garantir que a casa não ia ser mais oferecida a ninguém nem vendida. A gente pediu para que ele tirasse a placa de venda da casa, que removesse lá do site da imobiliária e tudo mais. Foi uma forma de garantir essa compra. Okay? Agora você precisa entender que se você tem menos de 35 anos, quais benefícios que o crédito de habitação jovem vai te dar.
A gente teve isenção no imposto de selo de aquisição. Foram 1.760 euros evitados, tá? A gente teve o IMT, que a gente não pagou também, que foram 5.147 euros. A gente teve isenção de IMI, por ser primeira habitação. Para conseguir isso, a gente teve que entrar no site das finanças e requerer isso lá. Ou você pode ir pessoalmente também, que você consegue, quando é a primeira habitação, tá? O crédito foi a 100%, a gente não deu entrada. Então, a gente também não precisou dar 10% ou 20% de entrada. Já é mais um dinheiro que a gente poupou também, que a gente não precisou desembolsar. Então, o crédito de habitação nos ajudou demais. Para você que tem mais de 35 anos, infelizmente, ainda fica daquela mesma forma um pouco mais difícil, né? Você tem esses impostos aí para pagar e também vai ter que dar de 10% a 20% do valor da casa. Isso é um pouquinho pesado, né? A gente sabe disso. Mas se você tem menos de 35, você tem essa oportunidade aí de estar conseguindo comprar a sua casa, a sua sonhada casa. Então, eu acho que você não deveria perder muito tempo e fazer o possível para guardar dinheiro e conseguir ir adiante com isso, tá bem? A gente teve aí mais ou menos por volta de 30 mil euros poupados nesse processo todo. A gente conseguiu poupar muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo. Imagine 2 jovens começando a vida assim, desembolsarem 30 mil euros para conseguir comprar casa. É realmente pesado. E graças a isso a gente conseguiu. Então é possível, vocês estão vendo que eu consegui, sou uma pessoa normal. Eu vou dizer os documentos que a gente entregou para o banco, também não é nada de mais assim. E vocês vão ver que é possível, que a partir de hoje, depois que terminar esse vídeo aqui, você já pode começar a organizar seus papéis, já pode começar a separar seus documentos e amanhã não, que amanhã é sábado, mas segunda-feira já pode ir num banco fazer simulação. Então o que o banco nos exigiu e vai exigir a você também, isso é fato. Nos exigiu contrato de trabalho efetivo, que foi o que eu falei para vocês, tive que fazer uma carta lá que determina, que diz que realmente eu vou ser efetivado na empresa. Dá para você fazer dessa forma que o banco também aceitou, pelo menos comigo foi assim. Recibos dos últimos 3 meses, tá? Você tem que mostrar lá que você realmente ganha um salário que cai naquela conta. É muito importante que você receba na conta seu salário e não em dinheiro. Isso vai te prejudicar. IRS do ano anterior. Você tem que estar com o seu imposto de renda certinho. Não pode estar lá alguma coisa pendente, senão vai dar ruim também, ok? Extrato bancário, investimentos, reservas de emergência, o cofrinho de moeda, tudo que você tiver com dinheiro, toda moeda é importante. Quanto mais você comprovar que você tem meios para poder pagar o teu financiamento, que você tem dinheiro guardado, que você tem investimentos, que tudo é determinante. Mostra tudo. A gente tirou extrato de tudo que a gente podia. Das reservas de emergência, das contas de investimentos, de criptomoeda, de ações, tudo, a gente mostrou tudo, porque isso é determinante, tá? A renda mensal, ela é determinante para você conseguir fazer o seu investimento, o seu financiamento. Então, se você tem uma renda mais baixa, se você tem ali por volta dos 950 mil euros e somando junto com o seu par, vai dar por volta dos 2 mil, então você tem que entender que a sua situação, a sua atual situação, não consegue comprar uma casa tão cara, né, com custo tão elevado. Então você tem que estudar aí uma casinha que te agrade, que o preço caiba no teu bolso e que o banco consiga ligar junto com a sua renda. Se você quer uma casa muito cara com uma renda pequena, não tem como, porque tem a tal taxa de esforço que o banco vai fazer ali a simulação e você não vai conseguir comprar a sua casa se tiver uma disparidade muito grande, beleza? Então a renda mensal é muito importante. Se você consegue ali guardar bastante dinheiro e ter um salário aí médio, um salário legalzinho que consiga segurar e somando com o seu par, ainda fique muito melhor. Claro que a facilidade para fazer o crédito, para você fazer o financiamento vai ser também maior. E não esqueça, se você tem um crédito já no seu nome do carro, de uma moto, isso vai te atrapalhar. Isso vai diminuir o teu score ali para poder fazer o financiamento, vai ficar mais difícil porque a taxa de esforço vai te atrapalhar nessa questão. Então, assim, não estou dizendo que é impossível, que só por causa disso você não vai conseguir comprar a casa, até porque a minha noiva já tinha também um crédito do carro no nome dela, eu não tinha, mas ela já tinha e isso não nos impediu de comprar uma casa. Mas, se você tiver, já saiba que isso vai atrapalhar um pouquinho. Como que eu posso dizer? O seu limite aí para fazer o crédito vai diminuir um pouco. Tá bem? Tirando isso, siga, seja feliz, comprem as suas casas, vivam a vida de vocês, ajudem aqui o país, contribuam com a economia
E é isso. Não tem nada que possa impedir vocês disso, tá bem? Eu acho que as pessoas que querem criar raízes aqui, comprar casa, fazer sua família, fazer sua vida, com certeza são mais que bem-vindas. Eu me sinto muito bem-vindo aqui e os comentários nos vídeos anteriores mostraram isso também. E eu acho que é isso que todo mundo quer, é que a economia rode, né? E que as coisas melhorem e que não fique só pessoal, investidores comprando casas para alugar, para fazer hotéis, para fazer... Não, é para pessoas viverem, para pessoas terem as suas vidas também e serem felizes. Beleza? Espero que esse vídeo te ajude. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é muito importante, tem muita informação aqui importantíssima. E eu espero que você consiga usar alguma coisa desse vídeo aqui para te ajudar a comprar a casa. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau.